Olá! Pensem comigo, e se a narração da execução mais importante da história já tivesse sido escrita séculos antes de acontecer? Pois é, hoje a gente vai mergulhar um poema antigo que parece fazer exatamente isso. É uma forma de olhar para a cruz de um jeito totalmente novo e surpreendente. Essa frase aqui, com certeza, é um dos clamores mais famosos da história. A gente conhece lá dos evangelhos, né, as palavras de Jesus na cruz. É um grito que transmite uma agonia, um abandono que parece total, absoluto. Então, muita gente conhece essa frase, mas o que poucos sabem é a origem dela. A verdade é que não foi só um grito espontâneo de desespero. Tinha algo muito mais profundo, muito mais intencional por trás. Essa frase, na verdade, é o comecinho de um poema de 3.000 anos, o Salmo 22, escrito pelo rei Davi, tipo 1.000 anos antes de Cristo. E como a gente vai ver, não é um poema qualquer não. É uma narrativa completa, que vai do sofrimento até a glória. Vamos entender isso melhor. Quando Jesus fala essas palavras lá na cruz, ele não está só citando um versinho solto. Ele está, na verdade, puxando o salmo inteiro para a cena. É como se ele dissesse: prestem atenção nesse texto antigo. O que está acontecendo comigo, aqui e agora, é exatamente o que ele descreve. E aqui tem um ponto central que é a ideia do sofrimento vicário, ou seja, um inocente que sofre a punição no lugar dos culpados. O Salmo não fala de um criminoso pagando pelo que fez, fala de um justo sofrendo pelos outros. E é exatamente assim que o Novo Testamento vai interpretar a cruz. Agora, é aqui que a coisa fica impressionante de verdade. Vamos olhar de perto as conexões diretas entre as palavras do Salmo e o que aconteceu, nos mínimos detalhes, na crucificação. Sério, parece que estamos lendo um roteiro. Olha, a precisão aqui é de cair o queixo. Não é só uma semelhança vaga de tema, é quase palavra por palavra. A zombaria, o jeito de balançar a cabeça, as frases exatas. O mais irônico é que as pessoas que zombavam dele, sem nem imaginar, estavam cumprindo as próprias escrituras que eles provavelmente desprezavam. O Salmo usa essas imagens de animais, sabe? Touros, leão, cães, imagens bem brutais para descrever a apreensão que vinha de todos os lados. Não era um inimigo só, era um cerco completo. O poder político, a liderança religiosa, a violência dos soldados, uma hostilidade total contra essa pessoa justa. E as conexões continuam, chegando até nos detalhes físicos. O Salmo não fala só da dor emocional, mas também da agonia do corpo na crucificação, como aquela sede terrível. O Evangelho de João até faz questão de registrar, né, que Jesus disse: tenho sede, justamente para que a Escritura se cumprisse. Mas esse versículo aqui, esse talvez seja o mais impressionante de todos. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Pensa bem, a crucificação era um método de execução dos romanos. Isso não existia na época do rei Davi. Mesmo assim, o Salmo descreve como uma precisão que arrepia ao ato central da crucificação, séculos antes dela sequer ser inventada. Isso mostra como até os detalhes que parecem pequenos, triviais, foram previstos. A cena dos soldados romanos ali dividindo as roupas, tirando a sorte para ver quem ficava com a túnica, para eles era só mais um dia de trabalho, um ato banal, mas na verdade eles estavam cumprindo uma palavra escrita 1000 anos antes. É incrível, nada escapou desse roteiro. Só que a história não acaba no sofrimento e na morte. Se acabasse aí, seria só mais uma tragédia, né? Mas não, o Salmo de repente dá uma virada espetacular e o tom muda completamente. Depois de descrever o fundo do poço, o ponto mais profundo da dor, o poema não termina em silêncio não. Pelo contrário, ele explode em louvor. A escuridão, aqui, não tem a palavra final. Essa virada é o ponto-chave. O sofredor agora fala como alguém que foi ouvido, que foi resgatado. E olha que interessante, o livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, pega esse verso e aplica diretamente a Jesus depois da ressurreição, quando ele reúne seus seguidores. Ou seja, aquele que foi abandonado agora é quem lidera a comunidade em adoração. Que mudança! E a partir desse ponto, o foco se abre de um jeito incrível. A vitória, que era de uma pessoa só, agora se transforma num hino universal, vira um chamado para o mundo inteiro. Vamos acompanhar essa expansão. O Salmo mostra uma progressão bem clara. Primeiro, o resgate de um indivíduo. Depois, essa pessoa reúne uma comunidade, os irmãos. Aí, essa mensagem se espalha e alcança todas as nações. E por fim, ela é passada para as futuras gerações. É praticamente o mapa da missão cristã desenhado ali. No fim das contas, a ideia do Salmo é essa. O sofrimento extremo de uma pessoa justa acaba resultando na adoração do mundo inteiro. A dor de um único dia se transforma na esperança de séculos.
Então vamos amarrar tudo isso que a gente viu. Como é que um poema tão antigo consegue se conectar de uma forma tão profunda com a história de Jesus? Dá pra gente resumir em 5 pontos principais. Primeiro, o sofrimento no lugar de outros. Segundo, os detalhes super precisos da paixão. Terceiro, a certeza da vitória depois da morte. Quarto, a formação de uma nova comunidade. E quinto, o alcance mundial dessa salvação. Ou seja, o Salmo não previa só a dor, previa o plano de redenção completo. E a frase final do Salmo é uma declaração de vitória. Ele o fez. Muita gente vê aqui um eco perfeito da última palavra de Jesus na cruz. Está consumado. Pensa só. O Salmo começa com uma pergunta sobre abandono e termina com uma afirmação de que a obra está completa. É um fechamento perfeito. Essa então é a jornada completa do Salmo 22. Ele nos faz passar pela sombra do Calvário, mas não nos abandona lá. Ele nos guia até o topo de uma montanha, de onde a gente consegue ver o mundo inteiro se curvando em adoração. E fica a reflexão final. Conhecer esse salmo muda a forma como enxergamos a cruz? Deixa de ser um evento trágico para se tornar um ato intencional, redentor, algo planejado há muito tempo? O que o Salmo 22 parece sugerir é que a cruz não foi um acidente da história. Foi, na verdade, o seu ponto central.